Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema aqui para nós, é um dos temas, na verdade, que todo advogado início de carreira tem mais receio. Por quê? Porque o advogado, uma das coisas que ele vai aprendendo ali na faculdade é escrever melhor, aprender essa questão da importância da escrita, e no decorrer da sua carreira, ele também vai aprendendo a como fundamentar bem as suas peças, como deixar de falar coisas que são desnecessárias, porque no início existe sempre a dificuldade comum de nós, profissionais do direito, que trabalhamos não só com a escrita, mas também com a fala. E hoje eu vou trazer um tema de extrema necessidade para todo advogado. Eu sei que todo advogado, início de carreira, ele tem muito receio do momento em que ele necessita falar. A bem da verdade, nem todas as áreas do direito o advogado tem essa necessidade de ter audiências, de fazer manifestações em público, sustentações orais, enfim, porque parte das áreas do direito são áreas que não é do contencioso, mas o contencioso é muito gostoso. Por quê? Porque a gente aprende muito, a gente aprende a negociar, a gente aprende às vezes até brigar um pouco, porque às vezes é necessário, por mais que você tenha um viés, um perfil mais conciliatório, de uma pessoa que gosta mais de resolver com calma, existem situações que você vai ser colocado, por exemplo, numa audiência trabalhista, por exemplo, onde é muito contencioso, e você vai ter ali alguns problemas. Mas o que é legal disso? Que quando você vai amadurecendo, você vê que qualquer discussão pautada nas questões de um processo, ela, em regra, não tem nada a ver com as questões pessoais, suas e do advogado da parte adversa. A gente, às vezes, quebra o pau, por assim dizer, na audiência, mas quando acaba, eu penso sempre que não custa nada um aperto de mão, um pedido de desculpa por algum momento que tenha exacerbado ali na discussão, que tenha passado dos limites, né? E informando que ali se trata tão somente de um trabalho, até porque uma das coisas que o advogado ele precisa aprender inicialmente, em que pese o advogado está trabalhando, o seu adversário ele está trabalhando lá para a parte contrária, esse advogado ele não é seu inimigo pessoal. Assim como o juiz também, quando ele indefere uma pergunta sua, ele não é um inimigo pessoal. E aí cabe a você, a nós advogados, ter a maturidade. É claro que isso às vezes para alguns vem com o tempo, é o dia a dia, para alguns às vezes nunca vem. Tem pessoas que entram ano, sai ano, ele continua do mesmo jeito, continua com raiva do juiz que indefere perguntas, continua com raiva. Assim como nós sabemos também que tem juízes que não amadurecem, infelizmente. Ele passa a vida ali trabalhando e criando problemas desnecessários na audiência. Juízes, advogados, enfim. Isso por quê? Porque somos pessoas. E na medida em que nós somos pessoas, nós temos ali, claro, as nossas emoções, às vezes, ela vem à tona, mesmo numa audiência onde você é advogado. Por que nós somos chamados para o ato? Nós somos chamados para o ato exatamente para não ter esse envolvimento emocional. Por vezes, a gente se depara com um cliente que ele está ali cheio de rancor do ex-patrão. Às vezes, tem clientes que ele chega no escritório querendo colocar a empresa, levar a empresa à justiça para discutir verbas trabalhistas e que a empresa não deve. Eu já passei por situações dessas e a gente, enquanto advogado, deve, na verdade, até servir um pouco de psicólogo para orientar essa pessoa, que a justiça não é o caminho para resolver problemas que são meramente emocionais, né? E que a justiça ela tá ali para dar a cada um o que é seu. O direito é para dar a cada um o que é seu e não para ser usado como artifício para atingir as pessoas, para tentar se vingar e, enfim, são as diversas situações que a gente se depara. Então, hoje, o nosso tema de hoje, feita aí essa breve introdução, o que nós vamos falar hoje é sobre razões finais e sustentação oral.
Vou dar uma pincelada sobre o medo da oratória, que é comum, todo advogado em início de carreira. Aquele que disser que não passou por esse período está mentindo, porque todos passam. Existe sim uma necessidade que nós aprendamos a falar em público, a falar diante das pessoas. E eu posso dizer para você uma coisa: existe algo que só está em você e que vai fazer com que você se conecte com pessoas, tá? A gente vai falar um pouco disso, da necessidade de você ser você mesmo, ainda que você esteja fazendo uma sustentação oral e que tem toda ali uma liturgia para aquele momento, os cumprimentos iniciais que são feitos, a forma de tratar os desembargadores, por exemplo, na sustentação oral, onde nós chamamos de Vossa Excelência, e todas essas questões, tá? Mas existe algo que é só nosso, é a forma de falar, é o jeito que nós nos comportamos, é aquilo que nos faz tratar de determinadas questões, falando, por exemplo, entre amigos, entre familiares, onde nós estamos extremamente à vontade. Então, é preciso trazer à tona esse eu, essa minha forma de falar, esse meu jeito de agir, quando eu estou à vontade com as pessoas que eu confio e que eu sei que são pessoas que me amam e que não estão ali tão somente para julgar, por exemplo, um erro que eu venha a cometer. Então, vencida essa parte, nós vamos iniciar aqui com as razões finais. O artigo 850 da CLT, ele diz lá que, terminada a instrução, na sua primeira parte, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada uma. Então veja o seguinte, a lei diz que cada parte, terminada a instrução, foi ouvida ali as partes, foram ouvidas as partes, foram ouvidas as possíveis testemunhas, de repente perito, assistente técnico que tenha sido ouvido. E então, terminado esse momento, o juiz ele vai conceder às partes as razões finais. Nós já falamos em outros momentos que, normalmente, na prática, para ser bem sincero, a gente nota, é claro que, com todo respeito e também observando com atenção a necessidade do magistrado trabalhista, porque o juiz do trabalho, a gente vê lá que as pautas são extensas, então ele tem muito trabalho. Então, acontece rotineiramente do juiz, quando ele pergunta sobre as razões finais, ele já perguntam induzindo para que você não faça razões finais, para que você não aduza as razões finais. E normalmente os juízes se dirigem aos advogados falando da seguinte forma: razões finais reiterativas, doutores, para que você reitere as razões finais e não precise sustentar, até para que ela possa passar para a próxima audiência da pauta. Enfim, a gente entende, mas a gente sabe que existe ali, de certa forma, algumas atitudes dos juízes para induzir, para que os advogados não façam. Mas é um direito seu enquanto advogado. Talvez você encontre aí alguns juízes que forcem um pouco a barra, mas sempre que você entender extremamente necessário, e quando é que é necessário fazer, aduzir as razões finais. Eu nem sempre aduzo razões finais. Tem processos que são bem tranquilos, então eu particularmente não entendo que há necessidade, está tudo muito claro ali, é um processo tranquilo, então às vezes eu reitero. Mas em alguns momentos, quando eu observo ali que existe uma questão que está sendo discutida, que é necessária muita atenção do juiz, ou às vezes até mesmo porque o juiz ficou disperso naquele momento, enfim, então eu vou aduzir minhas razões finais. E nós vamos falar aqui como que nós podemos aduzir as razões finais. Então, assim, as razões finais, meus amigos, ela não serve para você trazer questões que está lá na petição inicial, por exemplo. Foi dito lá, fazer um resumo do processo, tá? As razões finais, ela não serve para isso, ok? Não serve para resumir o processo. As razões finais, ela serve especificamente para que você possa pontuar questões que aconteceram, em regra, ali na audiência. Você pode ali trazer, de repente, alguma coisa relacionada a um documento, por exemplo, que ele traz uma prova e você fazer uma relação com a prova testemunhal produzida, para dizer o seguinte: a testemunha tal falou isso, ou então a parte falou isso, mas o documento de ID número tal, ele diz aquilo. Então você chama atenção.
do juiz para que ele possa observar essa questão em específico. Beleza? Então vamos lá. Quem inicia as razões finais é o advogado, em regra, do reclamante. Normalmente o juiz passa a palavra ao advogado do reclamante, depois ao advogado da reclamada. Pode ser mudada mas rotineiramente isso não acontece. No dia a dia isso não acontece. Normalmente é o advogado do reclamante que aduz e depois a palavra é passada para o advogado da reclamada. Tá bom? Então, as razões finais é a última manifestação que a parte faz após a instrução e antes da sentença. Então, a importância das razões finais é porque, de alguma forma, ela pode sim influenciar na decisão do magistrado. Eu já tive audiências que foram muito conturbadas com relação às provas que foram colhidas no momento da instrução, e eu aduzi razões finais e quando o juiz sentenciou, ele simplesmente copiou e colou aquilo que eu falei nas razões finais. Tá? Você aponta ali algumas questões, incongruências entre o que foi falado pelas testemunhas, então você vai trazer isso à tona para, por exemplo, descredibilizar o que foi dito e que, de certa forma, pode influenciar em favor da parte contrária, e você vai também reiterar, reforçar aquilo que vai ajudar na sua tese. A tese do seu cliente, aquilo que vai favorecer os seus pedidos, os seus requerimentos, beleza? As razões finais, quando bem utilizadas, meus amigos, sem sombra de dúvida, ela pode sim influenciar na decisão do juiz, que é quem precisa ser convencido, é a pessoa a quem as provas são dirigidas, e sendo assim, você tem que se utilizar de tudo aquilo que você precisa para que o juiz ele saia dali convencido daquela audiência porque as razões finais, o que acontece? O juiz, normalmente, ele acaba a audiência, ele não vai sentenciar na hora, às vezes acontece, mas não é a regra. Então, quando o juiz ele for olhar o processo para sentenciar, ele vai olhar a petição inicial, a contestação, as provas produzidas, vai olhar as atas de audiência, ele vai ver lá o que foi que você pontuou nas razões finais. Tá bom? Então, por isso a importância que você possa aduzir, ficar atento na necessidade de aduzir razões finais. Agora, é claro, com coerência e quando você entender realmente necessário. Porque se você não tem muito o que falar, não adianta querer inventar. Reitera o que está na inicial, tá? Então, quando o juiz perguntar, você simplesmente vai dizer que as razões finais são reiterativas. As partes podem pontuar questões jurídicas relevantes debatidas em audiência, especialmente sobre, por exemplo, a qualidade da prova. A qualidade, por exemplo, da prova testemunhal. Ela não foi firme no que ela disse, ela se contradisse. Então, assim, você vai reforçar as contradições, por exemplo, que aconteceram ali na audiência, depois de colhida a prova oral, que desfavorecer a parte contrária. E como eu disse, você vai, é claro, reforçar as que favorecem a sua tese. Tá? Parte dos advogados costumam fazer uma ratificação, uma confirmação, reitera, por exemplo, os protestos que foram feitos durante a instrução processual. Mas a jurisprudência já tem entendimento pacífico, o TST, que não há necessidade de reiterar, uma vez que você já registrou o processo ali. Agora, se você quiser também, não há mal nenhum. Você pode, por excesso de cuidado, reiterar os protestos que já foram registrados no decorrer da instrução processual, nesse momento das razões finais. Tá certo? Então, vamos lá. Como iniciar as razões finais? Aí é aquele momento que o advogado que não tem costume, ele vai ficar nervoso. Como é que eu faço? Como é que eu posso ter um raciocínio lógico, coeso, conciso, para poder colocar ali aquilo que realmente importa para chamar a atenção do juiz? E de que forma que eu posso me manifestar? Alguns colegas sempre falam, eu fico muito preocupado com a oratória, de que forma que eu devo falar, como que eu devo falar? E eu quero dizer uma coisa para você. Essa é uma das questões que mais bloqueia advogados, porque ele está preocupado, na verdade, com o juridiquês, com as palavras que são feitas ali, né, que são colocadas de forma correta, que o raciocínio seja logo. Então, quando você foca nisso, você acaba
não desenvolvendo o que tem que desenvolver, que é, na verdade, chamar a atenção do juiz. Então, depois que eu comecei a aprender essas questões na prática, eu entendi o seguinte: o menos é mais. O menos é mais. Então, você vai chamar a atenção de forma simples, sem usar de muito juridiquês, mas é claro, você não vai utilizar de palavra chula, né? Palavras chulas, porque, é claro, existe ali toda uma exigência do advogado em saber falar mais e que há uma expectativa de todos que estão ali, por exemplo, na sala de audiência, mas não se cobre por isso, tá? Para que você não fique bloqueado, para que você não trave. E como em alguns casos que eu já vi, a pessoa até desista de advogar, ou então vai para uma área que ela não gosta muito, vai para uma área que não tem muita rentabilidade, porque, por exemplo, uma audiência trabalhista exige muito do contencioso, não só da atenção, mas da necessidade de se falar, de se pronunciar, de protestar, de estar todo momento ali se manifestando. Então, o interessante é que a gente possa fazer o nosso, pelo menos inicialmente, fazer o nosso básico, faz o feijão com arroz, né? Como diz o ditado, faz o seu feijão com arroz aí, que é, na verdade, o simples para que você possa, para que isso possa te auxiliar na vitória. Então, como que você normalmente começa a sustentação oral? Eu costumo ver muitos colegas advogados, eu já fiz muito isso, mas quando você começa a estudar redação jurídica e algumas coisas, porque são bons investimentos que a gente faz, não tem jeito, a gente acaba de concluir a faculdade, você continua fazendo outros investimentos. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu coloco no meu dia a dia, na prática do meu dia a dia. Tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia, mas também tudo aquilo que eu aprendi com alguns professores, mentores, pessoas que tiveram na minha caminhada, de cursos que eu fiz, de alguns investimentos extra graduação. Alguns investimentos que eu fiz, não só pós-graduação, mas cursinhos práticos, coisas que você está tendo, por exemplo, nesse momento aqui, você está tendo um cursinho prático e de forma gratuita. Hoje você tem essa liberdade, nós temos essa liberdade de nos conectar e de aprender e de ensinar de forma à distância para que você possa ter as informações necessárias. Então, como eu estava dizendo, muitos colegas advogados costumam iniciar, por exemplo, as razões finais da seguinte forma: chama a atenção do MM juízo, tá? Então, esse termo não é correto, porque quando você fala MM, o que é MM? Meritíssimo. Meritíssimo a gente dirige a uma pessoa. Então, meritíssimo é o juiz, meritíssima é a juíza, e não o juízo, o órgão. Então, quando a gente vai ver lá também, por exemplo, no CPC, o artigo 319, por isso que, por exemplo, hoje, antigamente, antes do CPC de 2015, a gente tinha o costume de fazer um endereçamento, talvez você até ainda tenha, mas hoje não é nem aconselhável mais que se faça dessa forma. O endereçamento, no artigo 319 diz lá: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigido. Então ele fala o juízo, não o juiz. Então quando nós colocamos lá excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara, tal, então nós estamos dirigindo ao juiz. Então de certa forma essa é uma atecnia, certo? Então nós dirigimos a petição ao juízo. Então hoje como é que eu faço o endereçamento? Ao juízo da vara do trabalho de Salvador, Bahia, ao juízo da vara do trabalho de São Paulo, ao juízo da vara do trabalho do Rio de Janeiro, e por aí vai, certo? Então, quando você chama a atenção, você vai iniciar as razões finais, como é que é correto se fazer? Eu estou falando aqui, gente, coisas que eu também já errei lá atrás, tá? Eu já fiz muito isso porque eu vi outros colegas fazendo. Mas quando você começa a estudar, você vê que é uma técnica e você não tem necessidade de replicar uma coisa que você já está sabendo que não está correta. Então, quando você fala, chama a atenção do MM juízo, está errado. E você também não vai dirigir, por exemplo, as suas razões finais ao juiz. Por quê? Porque nós precisamos dirigir todas as nossas manifestações ao juízo, órgão. Até porque aquele juiz que hoje está ali pode não estar amanhã. Talvez quem vai sentenciar não é aquele juiz em específico, é o juiz substituto. E por aí vai. Então,
mas o seu processo ele vai continuar naquele juízo, naquela vara do trabalho, certo? Então, normalmente, hoje eu já faço ao juízo, chamo a atenção do juízo. Chamo a atenção do juízo para os seguintes pontos. Primeiramente, e aí você vai sustentando. A testemunha, fulano de tal, esqueci o nome, volta lá na ata, qual é o nome da primeira testemunha? Pronto. A testemunha, fulano de tal, em determinado momento do seu depoimento, falou que tal e tal e tal e tal e tal. Isso contradiz com o documento que está nos autos, que pode-se comprovar que, e aí você vai lá e transcreve. Então, aqui você fez de forma sucinta e já apontou o que você necessitava nas suas razões finais. E aí você vai pontuando. Cada uma das coisas que você for vendo na audiência, você vai anotando. Eu não costumo usar papel. Primeiro porque eu acho que me tira um pouco a atenção ficar anotando, escrevendo. Então eu prefiro estar com o celular aqui na frente e eu vou anotando aqui, ó. Porque o papel você precisa baixar a cabeça e anotar. O celular não, você está aqui olhando para a ata, você vai, anota um pouquinho, para, anota um pouquinho, para. Então eu acho que te auxilia mais. Vai lá no bloco de notas e faz isso. É o que eu aconselho, né, que você faça. Vamos lá. Diante da omissão da CLT sobre a possibilidade de razões finais no rito sumaríssimo, fica a dúvida, pode ou não pode? Vão ter juízes que vão entender que não. Tem juízes que vão entender que sim. Eu particularmente entendo que aquilo que não está proibido é regra lá do direito administrativo, né? Para os administrados. O que não está proibido está permitido. Então, se a CLT ela não proíbe que sejam aduzidas as razões finais, para mim está permitido. E somado a isso, eu entendo que é permitido também por conta de que lá a lei que fala sobre o rito sumário, eu estava falando sobre o rito sumaríssimo, né? Então, o rito sumaríssimo, a CLT não pontua se pode ou não pode, eu entendo que sim. Quanto ao rito sumário, por exemplo, que é um procedimento muito mais simples, de valor menor, muito menos complexo que o sumaríssimo, que embora seja simples, ele é um pouco mais complexo do que o sumário, primeiramente pelo valor da causa, que se diferencia. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei, vai dizer que é permitido fazer razões finais, a parte aduzir suas razões finais no processo sumário. Então, por que não poderia no sumaríssimo? Então, eu parto do princípio que pode sim. E se você estiver fazendo audiência pelo rito sumaríssimo, que é também tudo ali no ato, né? Tudo acontece ali muito de forma oral, porque no rito ordinário você tem ali a opção de fazer manifestação, apresentar documentadamente, né? Por meio de petição, mas no rito sumário, em regra, todas as manifestações elas são orais, são ali no momento, certo? Então eu não vejo nenhum motivo para que não haja. Então, se você precisar fazer razões finais e o juiz disser que não pode, você vai. Claro, você pode pedir para que o juiz ele conste o indeferimento das suas razões finais. Tá certo? As razões finais é um ato também inerente ao contraditório e à ampla defesa. Então, ela está inerente a esses princípios constitucionais, certo? Porque você vai, de certa forma, mostrar ao juiz de forma pontual questões que aconteceram naquela assentada e que podem claramente influenciar na decisão desse juiz. Então, se ele, de certa forma, tolir esse direito seu de aduzir as razões finais, ele pode, claro, estar trazendo um prejuízo. Então, você tem que estar ligado e, uma vez indeferido, num processo sumaríssimo, pelo rito sumaríssimo, eu aconselho que você peça para que o juiz ele faça constar o indeferimento desse seu pedido para aduzir as razões finais. O prazo de sustentação das razões finais, já falei que são de 10 minutos para cada uma das partes e, é claro, o juiz pode, observar da complexidade de cada caso, em que pese a lei desse limite, mas ele pode sim aumentar esse prazo de acordo lá com o artigo 775 da CLT, que diz o seguinte: os prazos estabelecidos neste título, aqui não está falando de razões finais, mas está falando de prazos processuais do processo do trabalho. Diz assim: neste título serão contados em dias úteis, tal, para exclusão, mas é o parágrafo 1º, inciso 1, que vai trazer aquilo que a gente precisa. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses: quando o juiz entender necessário. E no parágrafo seguinte no parágrafo 2º diz: ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os à necessidade do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, certo? Um próximo ponto que eu chamaria a atenção é que é importante que o juiz ele esteja na sala de audiência, até por conta de demonstrar respeito ao profissional que está ali sustentando. Em regra, os juízes ficam, às vezes, em alguns poucos casos, o juiz ele sai da sala, aproveita ali, não dá atenção, que eu não acho muito bacana. Agora, é claro, entendendo também a pauta extensa, tem juízes que aproveitam esse momento para sair, para beber um copo d'água, para comer uma fruta, enfim. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o meio da oratória e sustentação oral, tá? Para iniciar uma sustentação oral, eu sempre parto do pressuposto que se você tiver ali naquele momento um quebra-gelo, é muito legal. Já aconteceu comigo uma vez, por exemplo, eu estava super nervoso e eu estava pela reclamada, era um processo que eu estava atuando para um colega, esse processo nem era meu, e eu fui fazer a sustentação oral. Naquele momento de sustentação oral, a advogada que foi fazer a sustentação oral, muito boa por sinal, ela fez uma sustentação oral muito concisa, tá? Então, quando você inicia a sua sustentação oral, se você puder fazer um quebra-gelo, é sempre bom, porque existe toda uma tensão ali, toda uma seriedade daquele momento, mas é claro, um quebra-gelo quando couber, às vezes não cabe, tá? Então, naquele momento, quando eu subi na tribuna para sustentar, o que eu falei para ela o que eu falei naquele momento inicial, foi que após aquela excelente sustentação oral da colega, só me cabia subir na tribuna e sustentar, porque o que me assegurava é que a verdade estava comigo e não com ela. E aí algumas pessoas riram ali e tal, e eu comecei a minha sustentação oral. Tá? Eu acho que quanto à sustentação oral, vem muito a questão de como superar o medo da oratória. Tem muitos advogados, eu inclusive fiquei um tempo no início da minha caminhada com receio de ir fazer sustentação oral. Só que é o seguinte, hoje eu sempre digo para todos os colegas, faça logo enquanto você pode. Se você está novo, vá lá e faça a sua sustentação oral. Agora, claro, se prepare da melhor forma possível. Às vezes vai chegar lá, vai dar branco, enfim, entenda o seguinte, é você fazendo, você exercendo o seu ofício, tá certo? Então, independente de qualquer coisa, é importante que você vá, que você comece a se ambientar com isso. Nós somos seres vivos que nos ambientamos, nos acostumamos com qualquer ambiente. Mas você precisa estar inserido nele. Enquanto você só sonha em estar lá, você pode treinar a sustentação oral como for. Enquanto você não for, na primeira vez que você for, o nervosismo vai ser o mesmo, o medo vai ser o mesmo, a possibilidade de dar branco vai ser o mesmo, a possibilidade de errar a palavra vai ser a mesma. Então você precisa ir e fazer o quanto antes. Claro, tomando todas as precauções, se preparando antecipadamente. Tá? Então eu teria aqui 7 pontos para chamar a atenção para você com relação a como superar o medo da oratória, especificamente na sustentação oral e nas razões finais. O primeiro fator seria manter a calma. Sempre mantenha a calma. Entenda o seguinte, aquilo ali não é a morte. Você não é o seu fim, tá certo? Não é o seu fim, você está ali cumprindo um ofício. Talvez você ainda não seja o melhor orador, mas você só vai ser se você praticar. Você pode assistir 500 mil aulas para aprender oratória. Se você não praticar, você nunca, anote isso, nunca vai ser um bom orador. Você vai melhorando à medida que você vai fazendo, à medida que você erra, à medida que você acerta, você vê o que dá certo, o que não dá. Então, você precisa no primeiro momento ter controle emocional, procurar de todas as formas entender que ali não é o fim e que você vai estar diante, claro, de desembargadores, mas que esses desembargadores, antes de tudo, eles são pessoas como você, que um dia começaram, que também cometeram erros e que eles não são perfeitos, tá certo? Um segundo ponto que eu chamaria a sua atenção é a importância de que você conheça muito bem o processo.
de que você se fundamente de conteúdo, leia, releia o processo, estude o que a jurisprudência pensa sobre aquele caso, veja as melhores jurisprudências que, na verdade, elas dão força à sua tese, que elas estão de acordo com a sua tese, para que você possa se alimentar dos argumentos que aquelas decisões têm, dos argumentos que os doutrinadores que pensam da forma que a sua tese, que você gostaria que fosse decidida a sua tese, tem, e todos os pontos que no processo eles estão em desacordo, você vai rebater ele diante daquilo que você tem como jurisprudência, como doutrina e como a própria lei. Tá certo? Então você vai rebater esses pontos, você vai ler. É importante que você saiba além do necessário, que você estude além do necessário, além do que está lá somente no processo, para que você se fundamente, pegue uma doutrina, uma boa doutrina, escolha duas doutrinas, pelo menos 2 ou 3 boas doutrinas sobre aquele tema em específico, abra ali e leia alguns dias antes, estude o que eles dizem, o que eles pensam, o que os grandes doutrinadores pensam, o que a jurisprudência pensa. Por quê? Para que você esteja com todas as ferramentas necessárias, com as armas necessárias, para que quando você falar, isso possa lhe trazer autoridade, para que as pessoas possam ver que você sabe o que você está falando. Porque se você vai fazer uma sustentação oral sem ter estudado direito o processo, sem saber direito o que a jurisprudência pensa, enfim, isso não vai lhe trazer autoridade no momento que você estiver falando. Por quê? Porque você não demonstra que você é uma pessoa que tem conhecimento, que você tem segurança do que você está fazendo. Porque por mais que você tenha medo, quando você se fundamentou, você tem bastante conteúdo, esse bastante conteúdo ele vem à tona na hora que você começa a falar. Esse bastante conteúdo ele vem com força. As pessoas que estão te ouvindo, elas começam a prestar atenção no que você está falando, exatamente porque elas estão vendo que você tem autoridade no que você está falando. Entende? Então você precisa se fundamentar disso. Você precisa se fundamentar dessa autoridade. Você precisa estar cheio de conteúdo para que os seus ouvintes eles possam ter atenção. Eles possam olhar para você e ter vontade de ouvir mais você. Porque você fala de forma persuasiva. Você fala com convicção. Inteira convicção do que você está falando. Entende? Busque saber mais do que o necessário sobre o tema abordado. Ok? Um outro ponto seja original. Não precisa ser igual a ninguém. Você pode até modelar ali no início, até para você iniciar a sua sustentação. A gente sabe que tem toda aquela liturgia em que todos os advogados cumprimentam os desembargadores. Normalmente você começa cumprimentando o presidente, certo? O presidente que está ali naquela sessão de julgamento daquela turma. Você vai simplesmente cumprimentá-lo. Excelentíssimo senhor presidente, doutor fulano de tal. Procura ver quem vai ser o presidente no dia do julgamento, para não errar também, se for falar o nome, se não lembrar na hora ou se não souber, porque normalmente, se for presencial, o nome fica lá, na frente da mesa de cada um deles. Se for sustentação por videoconferência, o nome dele vai estar lá na tela também. Então você pode dirigir diretamente, já começar: excelentíssimo senhor presidente, doutor desembargador fulano de tal, excelentíssima senhora relatora, doutora fulana, desembargadora fulana de tal, em nome de quem? Normalmente eu faço assim, já é uma forminha de bolo. Em nome de quem eu estendo os cumprimentos aos demais componentes dessa turma, ao ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados que aqui se fazem presentes e possíveis partes que também estejam presentes, serventuários da Justiça. Desejo a todos uma boa tarde. E aí eu inicio. Bom, o presente tema, como se pode ver, ele trata de dano moral ou de acidente de trabalho no local do trabalho. E aí eu começo a discorrer. Aí você vai falar, você não vai ali, na verdade, estudar a doutrina e falar sobre o que é dano moral. Porque todos eles sabem o que é dano moral e o que não é. Você vai falar questões do processo, você vai pontuar questões do processo, da sua tese. Certo? Você vai dizer, a prova tal, foi falado pela testemunha tal, isso, está nos autos. O juiz, se a sentença for favorável, vamos supor, está pelo reclamante,
o juiz concedeu o seu pedido, a reclamada recorreu, você nas contrarrazões, você vai sustentar, você vai dizer lá, o juiz de primeiro grau corretamente observou tal ponto. Então, dessa forma, então você vai falando as questões da prática, do que aconteceu no decorrer do seu processo. Você não precisa trazer ensinamento doutrinário porque eles sabem disso. Tá certo? Você pode até apontar ali, pontuar algumas coisas. Por exemplo, inclusive eu trago aqui uma jurisprudência que, vamos supor, não está lá no seu recurso. Se você botou no recurso, você não precisa citar. Mas se não está no recurso, eu trago aqui uma jurisprudência desse TRT, que inclusive entende que peço venha a Vossas Excelências para que eu possa ler neste momento aqui o que consta dessa decisão. Aí você vai lá, lê um pedacinho, não leia tudo. Procure não fazer sustentação oral. Outro ponto aqui, lendo tudo que você vai falar, você pode, é claro, traçar ali alguns pontos, colocar no seu celular, no notebook, no tablet, iPad, o que você tiver, você pode fazer lá ponto 1, ponto 2, ponto 3, para que você não esqueça do que você precisa falar, mas que você possa discorrer olhando no olho. As pessoas gostam de falar com quem olha no olho, apesar de que às vezes você vai fazer uma sustentação oral e o desembargador às vezes está lá conversando com o seu assistente, olhando para um lado, olhando para o outro, parecendo que não, pelo menos é o que parece, não está dando atenção. Então qual é a técnica para isso? Você está falando em desenvoltura, como eu estou falando aqui agora, e aí você para, respira e dá aquele black para quê? Para chamar atenção. Você fala excelências e tal. E olha para eles. Por quê? E isso chama atenção. Você não precisa nem pedir para ele te olhar. Isso vai chamar atenção. Então ele volta a olhar para você e você aí continua. Então eu chamo atenção para tal fato. E no final você encerra dizendo, então, excelências, esses são os pontos que eu trago, que eu reputo importantes e que eu gostaria que vossas excelências pudessem analisar o presente processo olhando por outro ângulo. No caso, se a decisão, vamos supor, a decisão ali do relator é contra a sua tese, principalmente quando o relator ele lê antes ali o voto para que você possa sustentar. Se ele é contra a sua tese, qual é o meu conselho? Que você comece a falar olhando para os outros desembargadores. Porque ele já falou mais ou menos o que ele pensa e dificilmente ele vai voltar atrás. Então você fala olhando para os outros, fala o nome, então, doutora fulana, desembargadora, presidente, é isso, olha para o outro e fala para quê? Para que isso possa trazer uma persuasão e ele possa dar atenção devida ao seu caso, porque às vezes, nessa sustentação, um dos desembargadores fala, eu vou pedir vista desse processo, exatamente por conta da sua sustentação. Entende? Um outro ponto que eu chamaria atenção, além de você ser original, de ser você mesmo, de chamar atenção no que você fala, fale pausadamente, não precisa ter pressa, porque quando você está na verdade ansioso, você está com medo, você quer na verdade se livrar logo daquele momento e isso é pior. Então tenha calma, respira. Antes de você subir na tribuna, respira 3 vezes, depois sobe e vai com calma, falando pausadamente, respirando. Olha os pontos direito que você precisa falar. Não se preocupe com juridiquês, aquilo que você precisa falar, com as palavras que você precisa utilizar. Use aquilo do seu cotidiano, aquilo que você colocou na sua escrita, aquilo que é do seu dia a dia, que você escreveu lá na sua petição. Pronto, você não precisa buscar palavras difíceis para querer falar no momento e se atrapalhar no momento importante e te deixar mais nervoso, sabe? Então não se preocupe com juridiquês, não foca nisso. Foca só o seguinte, você precisa esclarecer tais pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Vai lá, esclarece de forma como se você estivesse esclarecendo para uma criança. Eu tinha um professor que dizia para mim o seguinte, quando você ia fazer uma apresentação, ele dizia, sempre que você for fazer uma apresentação, e aqui serve para o nosso caso também, tente explicar o que você precisa para alguém como se você estivesse contando para uma criança, tá? Então, se você contou de forma que uma criança entendeu, então tá ótimo, você está sendo claro, você está sendo coeso, conciso e certamente você vai falar tudo o que precisa ser falado, do seu jeito, a sua pessoa. Olhe para você como uma pessoa que tem algo a dizer, todos nós temos algo a dizer. Não é uma coisa importante que você precisa... também está vendo alguns flashes aqui, eu vou lembrando, não se olhar como alguém menor do que quem está lá.
sabe, com um complexo de inferioridade. Isso acontece muito com crianças, por exemplo, bloqueio lá de sua infância, que, por exemplo, às vezes você chegava e seus pais diziam assim: menino, cala a boca, porque você está no meio de adulto. Então você cresce achando sempre que os outros são maiores que você e que você sempre vai ter que pedir licença, pedir autorização para falar. O advogado foi chamado para falar. Então nós precisamos chegar lá, né, nesse momento, com autoridade, sabendo que é o seguinte: nós temos algo a falar e aquelas pessoas estão ali prontas a nos ouvir, certo? Sempre procure expor os fatos de forma, claro, educada, tentando não ofender também. Às vezes uma decisão contrária, você não pode se chatear e querer ofender o relator porque ele teve uma decisão contrária. Isso aí já é soberba, é a pessoa que ela quer estar acima dos outros. Isso também não cabe, não tem necessidade. Para a gente ir encerrando aqui, um outro ponto é: use do seu carisma. O que é carisma? Carisma é aquela pessoa que ela é cativante, ela chega, ela chama a atenção das pessoas. As pessoas querem estar perto, as pessoas querem ouvir quem fala com um sorriso, com brilho nos olhos. Então as pessoas querem isso, as pessoas querem estar perto dessas pessoas. Então procure usar isso, claro, de forma natural. Não adianta você forçar uma coisa que você não é. Mas existe um carisma que está em você, que só você, é só o seu jeito de falar, o seu jeito, as suas palavras, a sua forma de se expressar, o seu tom de voz, quando natural. E por fim, eu diria o seguinte: busque falar de forma clara, que as palavras estejam saindo de forma clara. Errou uma palavra, volta e corrige ela. A não ser que você tenha errado e não tenha percebido. Às vezes a ansiedade é tanto medo e tanta coisa que está ali em sua cabeça no momento, a pressão está tanto, você não percebeu, mas percebeu? Volta. Às vezes a gente está aqui falando alguma coisa e fala uma palavra errada. Aí eu falei agora errada. Você volta e errada, desculpe. Tá certo? Para que você seja entendido. Então esses são os pontos que eu acho que são importantes e que podem te auxiliar no seu dia a dia, que você possa se utilizar dessas técnicas de oratória e que você coloque em prática, tá? Seja você mesmo, procure falar de forma normal, como se você estivesse falando para um grupo de amigos. Porque quando você está num grupo de amigos, se você falar sobre esse mesmo tema, você não vai falar como quem está falando em público diante do desembargador fulano de tal, certo? Então procure falar o seguinte: eu estou falando para meu amigo fulano de tal, eu estou explicando esse assunto aqui para ele. Então não importa, tá certo? Você vai explicar, você vai ser claro, procure manter o seu tom de voz, porque quando você fica muito nervoso, até o seu tom de voz ele não é atraente. Até o seu tom de voz não é atraente para que você seja ouvido. Tá certo, meus amigos? Um beijo no seu coração, a gente continua se vendo por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Não esquece de deixar o seu like aí, porque para nos ajudar, né, a continuar propagando e vendo que valeu a pena, deixa aí o seu comentário, de repente alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aí pra gente, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novas notificações e compartilha com seus amigos, tá bom? Fica na paz e até a próxima.